tudo bem? Boa noite. Pode só te pedir só um favor, se você falar um pouquinho só mais alto, Tá. por favor? E também começar perguntando para você sobre esse momento que você está vivendo na carreira, foi convocado pela seleção brasileira e, como muitos falam, você é o melhor jogador da temporada do Flamengo. Queria que você pudesse falar também sobre esse momento e perguntar se o gol é seu, do Pedro, como é que ficou essa definição aí. Não, o gol ficou para ele, né? Mas fiquei feliz pela assistência. Eu já estava vivendo um momento maravilhoso com essa camisa, né? E agora estou tendo a oportunidade de defender a seleção. Então, muito feliz. Nunca imaginava estar passando por isso, né? Mas como eu falei, manter os pés no chão e continuar trabalhando, que tá só começando a temporada. Ayrton, fala pra gente aqui um pouco sobre a importância dos resultados do Flamengo nos clássicos, contra o Fluminense na quinta e o Vasco hoje, tendo em vista que quinta-feira o Flamengo tem um jogo muito importante contra o Racing, que pode definir o rumo aí do time na Libertadores. A gente tinha 2 jogos muito importantes, né? Não só por ser clássico, mas são 2 competições diferentes que a gente precisava vencer para seguir vivo. E como eu falei, agora é descansar, porque a gente tem um jogo muito importante pela frente, que só importa a vitória para a gente seguir vivo também em outra competição. A última. Jogos importantes. Quinta-feira tem um jogo importantíssimo, né, que pode sacramentar a classificação do Flamengo para as oitavas da Libertadores. Como é que está a preparação para esse jogo? O São Paulo já falou alguma coisa ou ele prepara vocês jogo a jogo? Foi o Fluminense, hoje foi o Vasco, depois a gente vai pensar no Racing na quinta-feira? Não, com certeza, a gente tinha que pensar primeiramente no jogo de hoje, né? Não dá para pensar no jogo à frente. Agora, a partir de hoje, a gente está comemorando a vitória e a partir da manhã a gente já começa a preparação. E, como eu falei, é um jogo muito importante que a gente só interessa a vitória para seguir vivo. Obrigada, Ayrton. Segunda vitória num clássico, e a gente tem também, né? O Flamengo tem o jogo contra o Racing agora quinta-feira. Aumenta a confiança do time depois da vitória contra o Fluminense, classificação na Copa do Brasil, e agora uma vitória larga também contra o Vasco. Queria te perguntar se você está com aquela meta de sempre ser o mais rápido dentro de campo, pelo menos até agora parece que está conseguindo, né? A gente sabe que clássicos, muitas das vezes, um time que está em situação diferente, se ele ganha o clássico, tudo vira contra, né? Aí o que está em baixa está em alta e o que está em alta fica em baixa. Isso é o que a gente preza, a gente sabe como é que é aqui e tem que estar sempre com a corda esticada, porque senão hoje não tem essa mais que do clube em si conseguir resultados pela força da sua torcida, da sua camisa, né? O futebol hoje é muito parelho e a gente tem que cada dia mais se dedicar, se entregar em busca dos resultados, é isso que o São Paulo lhe pede. Então, feliz pelo jogo, um clássico super difícil. Muitas das vezes as pessoas podem achar que o resultado foi fácil, o jogo foi fácil, mas não foi fácil. O Flamengo conseguiu fazer o jogo se tornar assim. Agora é descansar bem, porque quinta-feira tem uma decisão e a gente precisa estar todo mundo 100% para fazer mais um grande jogo. Continua aí, né? É um ponto forte meu e os caras até brincam aqui, né? O Flamengo ontem fez um post entre eu e o Ayrton, então hoje eu acho que o Ayrton ficou mais rápido, né? Conseguiu ganhar do cara, conseguiu chutar a bola e ganhar do goleiro, então... Mas algum adversário já conseguiu de você até Não, agora? até hoje não. Ainda tô em busca. E falar nisso, muitos torcedores consideram você e Ayrton os 2 melhores jogadores da temporada. Você pode falar um pouco desse seu momento individual? Se você almeja também a seleção brasileira, pode falar um pouco sobre isso? Cara, feliz pelo momento. Busca essa regularidade, né? Todos os clubes que eu passei sempre fui um cara bastante regular. Nunca tive essa alternância de altos e baixos. Vai ter um jogo ou outro que você não vai sair como você espera, mas isso não quer dizer que está tudo errado. Trabalho em prol do Flamengo. Venho todo dia muito motivado e com puta desejo de fazer o melhor pelo clube, seja no treino, seja em jogos, seja no banco de reserva, independente da situação que eu tiver. Eu quero sempre dar o meu melhor. E seleção na minha vida vai ser consequência do que eu apresentar no Flamengo. Sempre priorizei isso. E Papai do Céu, ele dá as coisas na melhor hora possível. Sou um cara que tem bastante fé e confio muito no meu trabalho. Se for da vontade de Deus, uma hora vai acontecer e aí vai ser mais um sonho realizado. Mas enquanto isso, sigo trabalhando, sigo em prol do Flamengo. Para eu chegar lá, eu tenho que me desempenhar aqui. Feliz com o meu desempenho, mas eu sei que tenho que manter com a corda esticada, sempre trabalhando e sempre buscando fazer o melhor pelo clube. Aqui, nele aqui. Fabrício, boa noite. Rodrigo Ramos, canal RR Fla. Eu queria saber de você, projetando esses 2 jogos do Flamengo contra Racing
onde o Flamengo ganhando aí encaminha a classificação às oitavas da Libertadores. E quanto o Grêmio também domingo, que o Flamengo ganhando entra no G4 e pela briga do Brasileiro. O que fazer para continuar trilhando o caminho das vitórias do Flamengo? Trabalho. Acho que nada supera o trabalho. A gente vem se dedicando, se entregando no dia a dia, entendendo cada vez mais o estilo de jogo do professor Sampaoli. São dois jogos extremamente diferentes. Um jogo de Libertadores, onde o time argentino sabe jogar a competição, assim como nós sabemos. Vai ser um jogo difícil, muito difícil por sinal, mas a gente conta com o apoio do nosso torcedor, Maracanã lotado, para a gente fazer um grande jogo e sair com resultado positivo e encaminhar essa nossa vaga aí na Libertadores. Fabrício, só um bastidor pessoal aqui. Quantas vezes você já viu aquele lance da sua arrancada contra o Fluminense que viralizou, tá todo mundo falando que você vem lambendo o campo inteiro e... Cara, pra ser sincero, tô assistindo até hoje, viu? Mas eu fico feliz, cara. Acho que é uma pena não ter saído o gol, né? E muitas das vezes as pessoas ficam se perguntando, né, por quê, o porquê disso. E eu tenho um amigo que falou comigo, Fabrício, tenho certeza que vem algo grandioso de Deus pra você, porque ali eu tô atacando e quem tira o gol é o Cano do Fluminense, né? Então, tem coisas que você vai parar pra pensar, você fala assim, mas como? Então, também dá mérito pra ele pelo que ele fez, um grande profissional, o cara se dedicou e muitas das vezes viu o lance, fico tentando entender, primeira pergunta que eu fiz é de onde que ele saiu, mas é um cara que... No seu bolso. Que curta, Tava no seu que, bolso. que tá lá, dá o carrinho pra fazer o gol e depois o cara quebra a passada e corre, então fico feliz pelo jogo, pela jogada. Hoje ali eu peguei uma bola, né, a torcida achou que eu ia de novo, mas chega um momento que você tem que dosar e o bônus você tem que gastar na hora certa, você não pode ficar assim. Mas é uma pena não ter feito o gol, mas feliz pelo resultado. Na jogada seguinte a gente faz o gol, mata o jogo, né? Então, trabalhar, quem sabe no próximo momento aí aparece outra dessa. É só a última aqui, Fase. Não é a última aqui, a última aqui. Fabricio, te quería preguntar por el Pulgar, viene jugando de titular, viene haciéndolo bien, hoy día hizo su primer gol en el Brasileirão, ¿cómo lo has visto tú? Eric é um grande jogador, jogou no nível altíssimo lá fora no futebol europeu. Cara que só tem a agregar ao nosso elenco. Até brinco com ele, né? Muita qualidade, muita visão de jogo. Então, a gente é feliz por ter ele aqui. É difícil para um jogador assim, estrangeiro, né? Quando vem a um país, sofre um pouco na adaptação, um pouco diferente. Mas feliz que ele está se reencontrando dentro do nosso elenco, fazendo grandes jogos e feliz pelo gol dele. Um garoto que merece muito e vai só ajudar a gente no resto da temporada. Obrigado, galera. Falasse não só do jogo, hoje o placar também elástico, como também do Eric, que você treinou na seleção chilena, vem numa crescente e hoje só reafirmou aí, né, a fase boa que ele está vivendo com esse golaço aqui no Maracanã. Eu conheço ele de Chile, ele está evoluindo muito bem para o bem do time. Feliz por él, tiene mucha condición para jugar de mediocentro o de zagueiro en algún caso. Tiene buen pase, tiene buena salida y hoy sí tiene mucha confianza, entonces ayuda mucho a él y al time, como falei antes. Boa noite, Jorge. Perguntar em relação a essa vitória, né? Um primeiro tempo perfeito, assim, o Flamengo, você reclamou muito no início do trabalho de falta de contundência, e dessa vez em 7 finalizações o Flamengo converteu 4. Isso te deu uma satisfação maior? Por exemplo, a qualidade de passe também, tinha conversado no último jogo, o Flamengo tinha acertado apenas 75%, hoje o primeiro tempo já com 87%. Essa qualidade de jogo e a contundência te deixaram especialmente feliz? Boa noite. Sí, es lo que me deja muy feliz porque en un clásico como en este es importante la contundencia. O time tiene que melhorar mucho en el juego, en la distancia del juego, porque Vasco presionó muy bien en el desarrollo del juego, mas encontramos mucha entrelínea, mucha eliminación desde el pase y eso generó mucho ataque a la línea de 5 directamente en el primer tiempo y que generó esa diferencia abultada en un juego que acabó en el primer tiempo. Segundo tiempo, Otimi bajó un poco y al final terminó haciendo lo mismo que en el primer tiempo, pero más
eu penso que o time tem que evoluir mais em a quantidade de passe e na precisão que falava você. Jorge, boa noite. Marcelinho da TV Globo. A gente pode falar que agora você vai ter o primeiro momento de calmaria no Flamengo, depois dessa sequência, e aproveito para te perguntar o quão importante ainda tem o jogo do Racing pela frente para concretizar esse bom momento do Flamengo. É um jogo muito difícil para nós, mas nos daria a possibilidade de classificação em Copa Libertadores. Então, recuperar terreno no Brasileirão, classificar Copa do Brasil, e agora tentar poder classificar em Copa Libertadores acomodar o time em escenário diferente a quando eu cheguei aqui. Mas eu penso que, como falo sempre, falta muita coisa, temos que aproveitar a para de seleção para fazer muito treinamento, para acercar o time a uma ideia consolidada. Então, bueno, sempre na vitória ajuda a isso. São Paulo, Raíza Simplício aqui da Gol Brasil. Boa noite, parabéns pela vitória. Eu queria que você falasse sobre dois jogadores específicos. Um é o Ayrton Lucas, né, que vem jogando muito bem nessa temporada com o Flamengo. Desde o trabalho do Vitor Pereira, ele era um grande destaque. E você tem dado a ele muitos jogos, até pela questão que o Felipe Luiz teve um problema físico esse ano, etc. E o Ayrton pegou essa sequência. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre a importância do Ayrton Lucas hoje para o teu jogo. E queria te perguntar também como é que está o processo do Bruno Henrique. Hoje a torcida na arquibancada pediu a entrada do Bruno Henrique, mas ele acabou não entrando no jogo. Eu queria entender como é que está esse processo de volta dele. Com respeito a Ayrton, ele é um dos melhores jogadores hoje do time, em seu rendimento. E, bueno, eu acho que ele é um jogador muito jovem, que tem um grande futuro, não somente em Flamengo, sino também na seleção brasileira. Então, espero que seu crescimento siga como está agora. Con respecto a Bruno, está voltando recién de una recidiva, entonces su proceso de preparación ainda está longe de su realidad. Entonces esperamos que con el tiempo podamos reencontrar a ese jugador que fue muy importante para el club. Boa noite, Sampaoli. Aqui é Citão Marinho da Litoral News. Lá no início do seu trabalho, você afirmou uma vez aqui na coletiva que queria fazer o Flamengo uma equipe imbatível. Você já está mais perto de alcançar essa equipe que se torna imbatível, que entra em campo e o adversário treme? E esse primeiro tempo de hoje é algo com que é parecido com aquilo que você pensa para a sua equipe? Não, eu penso que o primeiro tempo teve muita contundência. O time tuvo outro primeiro tempo a lo melhor de mais domínio do jogo, de mais controle do jogo. Hoje era perigoso em algum momento jogar o jogo de ida e volta com Vasco, mas o time lo propuso e ganhou nessa disputa. Eu penso que é complicado isso de cara ao futuro. E, bueno, que o time gane, que haga 4 goles en un clásico en un primer tiempo, fala de la cualidad también de futbolistas que cuando tienen tempo dentro del campo generan muchas cosas. Sampaoli, boa noite, parabéns pela vitória. A gente percebe que você procura dar oportunidades, procura dar força para o Everton Cebolinha. O que está faltando para ele voltar a apresentar aquele futebol que a gente observou, por exemplo, que ele apresentava no Grêmio, antes de se transferir para o futebol europeu? Hoje, para um jogador é muito importante a confiança. O Flamengo é um clube que pide o tempo todo inmediatez, rendimiento. Hay jugadores que tienen mucha capacidad, pero que a veces su cabeza genera mucha presión sobre esa presión popular y genera merma de rendimiento. Yo pienso que Cebolinha es un jugador que tiene muchas cualidades, que tiene que dar mucho más de lo que da hoy, más
es mi responsabilidad que eso suceda. Oi, São Paulo, tudo bem? David Sharp, do Antenados da Jogada, parabéns pela vitória. Queria te perguntar sobre Pedro e Gabi, porque o Gabi jogou na última partida e o Pedro não entrou, ficou no banco e não entrou. Hoje o Gabi não foi nem para o banco e o Pedro foi titular. E muita gente fala que o Pedro, no seu esquema de jogo posicional, não tem muita oportunidade de jogar, fica meio desconexo. E hoje ele fez um gol, mas ele participou pouco do jogo, estou aqui com os números, deu 21 passes, acertou 19 e deu 35 toques na bola apenas. Eu queria que você comentasse sobre isso, até porque muita gente vem criticando o Pedro, que ele está muito paradão, e no segundo tempo eu imagino, vi que ele se movimentou um pouco mais. Então, comentar um pouco sobre o Pedro e sobre esse esquema Pedro e Gabi, ou Gabi. Son dos centrodelanteros diferentes. Uno un delantero más de área y Gabi es un jugador que sale a jugar. Entonces son diferentes. Mas yo considero que Pedro tiene mucha capacidad de cara al gol, mucha. Entonces tiene que comprender el circuito de juego de esta nueva idea. O sea, tiene que acercarse mucho más a la idea de este circuito que va a favorecer su capacidad goleadora. En cuanto a Gabi, es un jugador que es históricamente, Gabi es un extremo que se convirtió en 9, entonces sabe mucho para jugar, parte de un lugar diferente. Entonces comparar es difícil. Lo que o tiempo dirá es qué jugador, si pueden jugar juntos o cuáles de los dos pueden ser mejor para el time. São Paulo, boa noite, parabéns por essa grande vitória, Bruno Castanha. Eu queria saber de você, assim como o Fluminense, hoje também o Flamengo teve vários momentos, né, que encontrou transições, atacando a profundidade, como você falou na última coletiva. Quero saber de você, é uma nova forma do Flamengo jogar? É característica desses últimos jogos que pediu isso? Queria que você falasse um pouquinho isso para a gente. Obrigado. Es una forma de saltar la presión del rival, que era exigente. Entonces, modificar la forma estructural del rival de presión y de transición era el objetivo del juego, mas es una parte del juego. O sea, cuando un time está alto, uno precisa ser profundo. Cuando un time está intermedio, podemos jugar intermedio. Creo que el time va a mejorar si mejora la distancia de juego. Creo que hoy si las relaciones del pase fueron bastante longe y eso generó también alguna activación de transición de un rival que es muy fuerte en eso. Entonces, comprender los tiempos de ataque y los tiempos de juego no lo decido yo, sino lo decide el juego mismo. O sea, el rival te indica a dónde, cuando el time comprenda dónde jugar, va a ser mejor. O sea, puede jugar corto cuando el partido pida, puede jugar longe cuando no. Lo que tiene que mejorar es la distancia de pase que genera a veces un juego un poco más lento en el inicio. Sampaoli. Aqui, Sampaoli. Isaac Andrade, do Flavoz. Dentro dos 4 pilares do futebol, técnico, tático, físico e o psicológico, o Flamengo vem oscilando. Dentro desses 4, quais deles ou qual deles é para você um desafio que o Flamengo tem que trabalhar, principalmente para poder encarar a Libertadores? Creo que tenemos que tener más control del juego. El juego se tiene que jugar como nos queremos. Ainda eso, como você fala, oscila. Entonces tenemos que acercarnos a que ese dominio de cada juego que tenga que ver con el control del balón, y va a hacer como en el último tercio, el último tramo del juego donde Otimi controló o neutralizó a Vasco desde el control de la bola. Ya Vasco no podía más y no teníamos mucho control. Entonces ahí está el avance de la idea, porque si Otimi juega en no Brasil y en Copa Libertadores transitando el tiempo todo, va a correr riesgo de ganar juego y perder juego com cualquiera. São Paulo, boa noite. Fábio Barcelos, canal Família da Nação. Primeiro, parabéns pelo resultado.
A pergunta é, em quais aspectos o senhor enxerga a maior evolução do Flamengo desde que o senhor chegou, aquele jogo contra o Nublense, para hoje? E a pergunta é o seguinte, o Flamengo hoje já tem a cara do Sampaoli? Yo creo que la evolución fue marcada. Vos falaba con él es que Otimi salió de aquella fragilidad y ahora es un equipo más competitivo, más agresivo, más vertical. Ainda no logró, domina el juego desde ese aspecto. Ainda no lo domina del juego posicional y a veces tiene que correr mucho más de lo que juega. Entonces, el paso siguiente es que Otimi tenga el control de los juegos desde el balón. Sampaoli, aqui. Pedro Torres, SPN, boa noite. Me chamou muita atenção no final do jogo ali, o Gerson deu um pique na lateral, assim, chegou junto com o Gabriel Peck e o Arrascaeta também se movimentando muito bem. Você acredita que o elenco agora está caminhando mais a passos largos para o nível físico que você gostaria, para adequar a sua ideia de jogo, a capacidade de desempenhar em alta intensidade, aliando os dois quesitos? Sí, yo acredito que sí. Yo creo que Otimi, desde el compromiso con el escudo, con ellos mismos, ha mejorado mucho. Hay un nivel de disfrute, de alegría para jugar y para ayudar a Otimi muy grande. Y eso ayuda a que esos jugadores que tengan gran capacidad sean los que transmitan esa condición. Última pregunta. Buenas noches, Jorge, por acá. Quería preguntarle por Eric Pulgar. Hoy día tuvo algunas responsabilidades defensivas que en otros partidos quizás no le habíamos visto tanto. Se metió harto entre los centrales, estuvo muy pendiente de Pedro Raúl cuando eran los balones defensivos detenidos y además cuando Flamengo perdía un poquito la pelota. Quería que valorara el partido de Eric Pulgar, que además anota su primer gol en el Brasileirão y además su regreso a la selección chilena. El plan de juego defensivo era que Pulgar se meta entre centrales porque Vasco era o time que más cruzamientos faz en Brasileirão, entonces era proteger esa zona, básicamente. Y el juego se dio de esa forma, Vasco cuando llegaba con cruzamientos peligrosos y Eric se metió entre centrales y controló bien esa zona. Y bueno, y valorizar su esfuerzo y su troca de realidades, porque él trocó mucho y mudó la imagen de él con la torcida, con el club, y hoy es un jugador muy reconocido y muy importante que se ha ganado esto con mucho esfuerzo. Entonces merecido y contento por él y para que vuelva a la selección chilena y que aporte todo lo que está rindiendo aquí. Obrigado, professor. Obrigado a todos. Boa noite.